desafio do teu negócio hoje é a distribuição. De fato, você criar um bom produto é um desafio. Mas quando você chega e você valida o produto, você entende que você tem um desafio que ele é muito diferente de produzir algo, distribuir e vender. Beleza, agora eu vendi para São Paulo, como é que eu faço para entregar? Todo mundo fala de inflação, mas pouco se fala de reduflação, né? Que é reduflação, a galera vai diminuindo o tamanho. E ninguém fala de qualiflação, que é a redução da qualidade. Então, antes você tinha uma barra de chocolate que tinha cacau, entendeu? Que tinha manteiga de cacau. Hoje, que é basicamente gordura vegetal. E aí nasceu, velho, a gente fazendo um brainstorming não sei se era um almoço ou um jantar, mas anotando os nomes e tal. E aí um dos amigos do nada deu um insight assim, ele, velho, meio que deu um grito no meio da sala. Sucupira! Aí eu já era, é isso. Pá. O maior sonho seu também não é a Sucupira ser o fim das pessoas, não vai ser o meio. Então, uma plataforma de alavancagem. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao AlphaCast número 19. É isso? AlphaCast número 19. Hoje eu tô aqui com ele, Pedro Dias, me apresentando. Fala, também. Turma. Gustavo de Oliveira, fundador da Alpha, fundador da FGA também. Temos alguns outros projetos aqui no meio e já vou até, antes de deixar você se apresentar direito, já vou até falar dos nossos patrocinadores, tá? Esse podcast é patrocinado tanto pela Alpha quanto pela FGA, então os dois QR Codes, um em cada canto? Um de cada vez. Então o QR Code da Alpha aqui embaixo para você que tem um restaurante e quer aumentar as suas vendas, você que quer ser um franqueado também. E agora o QR Code da FGA, para você que tem uma agência, tem um negócio e quer melhorar a sua gestão e aquisição. Fechou? Então tudo apresentado, agora apresentar o monstro aqui, Pedro Dias. Boa, fala turma, a galera já me conhece. Hoje eu tô tocando toda a parte da FGA, então se você é um empreendedor, se você é um dono de agência, quer profissionalizar a tua gestão, clica aí no QR Code, vamos pra cima, tem muita imersão presencial para vocês. E hoje a gente tá com um convidado que pessoalmente eu queria conversar. Quer apresentar o homem? A gente sempre toma o suco dele. Isso é fato. Até eu tava perguntando aqui pra ele no off antes de começar o podcast, porque sempre que eu vou viajar no aeroporto eu tomo o suco do cara, pô. Aí eu fiquei pensando, porra, será que é parceria? Será que ele paga pra estar lá? Como será que funciona? Mas vou deixar ele falar isso. Marcelão, prazer falar contigo. Pode se apresentar aí pra galera. Bom, Marcelo, né? Eu sou sócio fundador do Sucupira, 42 aninhos, né? Você vê que a jornada judia da pessoa. Fala igual os caras quando a gente foi pra São Paulo, rodou com o pneu murcho. Rodou com o pneu murcho, literalmente. E hoje a gente veio falar um pouco de Sucupira, né? Falar de negócio, falar das outras operações. Hoje eu sou sócio também de uma rede de restaurantes aqui de Brasília, Dona Lenha, né? A unidade lá do Lago Sul. E toco um projeto de gerenciamento, a inovação e novos projetos do Grupo Manta de natação. Boa. Então a gente está brincando com algumas coisas aí. Mas antes de falar de Sucupira, eu queria entender quando é que começou essa tua jornada empreendedora, porque sair do zero até chegar a uma empresa de produção de suco deve ter sido uma trajetória longa, né? Cara, então, assim, eu venho de família que empreende, né, sempre. Minha mãe, assim, é da vendedora nata, né? Só que a nossa família estava no ramo têxtil. Então, em São Paulo, eu tive uma empresa dentro dessa área. Eu tinha... eu me desenvolvi no ramo da serigrafia, então como funcionário e tal, e acabei abrindo uma empresa nesse segmento. Top. Aí conheci uma moça de Brasília. Né, então você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Caramba. Nasci em São Paulo, cresci. E aí ficamos nessa, não, São Paulo é bom, Brasília é bom, São Paulo é bom, e eu acabei vindo para Brasília. E hoje eu considero uma decisão acertada, muito boa. Brasília é muito próspera, né? Receptiva. Até quando você comentou isso, eu tava pensando, porque assim, você fez o movimento São Paulo-Brasília, né? A gente tá muito voltado a fazer um movimento contrário, que é sair de Brasília e ir pra São Paulo. Então isso. Até quando você comentou, eu fiquei pensando, porra, o cara fez o movimento contrário, a gente tá pensando em ir pra São Paulo, será que dá pra continuar crescendo aqui? São Paulo é selva, né, cara? Mas exato. Assim, a grande questão é que não tem mais nenhum menino aqui, né? Então, vocês estão prontos pra trocar porrada, com a trocação franca, né? Então, vamos pra cima. E acho que, assim, é uma tendência. A gente tem olhado, né, no último ano,
A gente foi a alguns eventos em São Paulo, né? Agora eu voltei de uma viagem, visitei lá um centro de distribuição, tentando desenhar um modelo diferente de distribuição. É um gargalo quando você pensa produto fresco, né? Você tem um desafio logístico imenso. Então, assim, quem inovar, quem conseguir obter êxito, não vai ter só êxito no produto, mas na venda do seu produto, mas ele vai ter êxito no desenvolvimento de uma nova ferramenta, de um novo serviço. Sim. Então, se de fato a gente faz isso e funciona para a Sucopira, é plenamente possível de se vender isso. Cara, é um desafio muito grande. Até desculpa te cortar, Pedrão. Antes de abrir a Alfa, eu trabalhei muito tempo no mercado. Para você ter noção do desafio que é trabalhar com um produto assim, principalmente quando ele tem que ser entregue e mantido gelado. Lá, na inauguração de uma unidade, eu era repositor, né? Então, tirava tudo do caminhão, colocava, principalmente na parte da inauguração, colocava tudo em gôndola. Eu pegava barra de chocolate, muitas vezes por conta da inauguração, o sistema de refrigeração do mercado ainda não estava 100%. Estragaram todos os chocolates que chegaram. Caraca. Nesse nível. Isso que, chocolate é um produto simples. Seco, É um produto tranquilo. Agora, se for um suquinho desse aqui, um desse que é fermentado, né? Às vezes se esquentar muito, pode dar BO. E uma coisa, Marcelo, que você comentou muito interessante, o principal desafio do teu negócio hoje é a distribuição. Tem que ter um bom produto, mas tem que ter uma boa distribuição, senão você não consegue estar em ponto de venda. Bom produto já... porque na realidade o que eu costumo dizer, né? É que hoje não é desmerecendo quem produz algo. De fato, você criar um bom produto é um desafio. Mas quando você chega e você valida o produto, você entende que você tem um desafio que ele é muito diferente de produzir algo, que é distribuir. E vender, né? Então, e aí você vai entendendo que você tem um desafio grande, que é a parte comercial, mas depois você entende que você tem um outro desafio. Falou, beleza, agora eu vendi para São Paulo, como é que eu faço para entregar? Beleza, agora eu tenho uma carteira com 300 clientes, como é que eu faço para manter essa galera satisfeita, né? Então, hoje se fala muito dessas coisas, né? Mas ainda assim, pouco voltado para produtos que são sensíveis. Sim. E isso faz com que a gente consiga assistir na sociedade um movimento que é bem interessante. A gente vê o quê? Precarização da alimentação da galera. Por quê? Porque alguém que produz algo não quer esse problema. Eu não quero um produto que tenha validade curta. Ou seja, ele tem que ter conservante, ele vai ter cada vez mais precarizado na questão de matéria-prima. Então a gente está vivendo um movimento, todo mundo fala de inflação, mas pouco se fala de reduflação, né? Que é reduflação, a galera vai diminuindo o tamanho, o produto, né? Mantendo o preço. Aquela barra de chocolate que a gente comprava lá, acho que era 200 gramas, né? Hoje tem 80, 90 gramas. Então, e ninguém fala de qualiflação, que é a redução da qualidade. Então, antes você tinha uma barra de chocolate que tinha cacau, entendeu? Que tinha manteiga de cacau. Hoje, que é basicamente gordura vegetal. Eu vi um negócio também, eu estava vendo uma reportagem, acho que era da CNN, um negócio assim, que estava comentando que nos últimos tempos, câncer de estômago está aumentando muito por conta disso. A alimentação cada dia é pior. Então é difícil pegar um produto que é mais natural, digamos assim. E não, não só a alimentação, mas a quantidade, que é uma outra briga que a gente tem. Sim. Ter um produto clean label, né? Por quê? Para ter só o que precisa mesmo. Então, se você tem essa coisa da irritação do estômago, né? Uma flora intestinal zoada, por quê? Porque os conservantes vão atacar, né, a sua flora intestinal. Então, assim, principalmente, uma clássica desse negócio aí é papinha de criança. Você olha lá assim, papinha de criança rica em vitamina C, papinha de criança. Então, assim, tem um monte, sem conservante, ela tem um monte de ácido ascórbico, entendeu? Sim. Então, assim, a alimentação continuada dessas coisas, elas vão trazer algum tipo de agressão para o organismo, né? Até tirando uma dúvida com você, Marcelão, hoje quais que são os seus principais pontos de venda? Cara, hoje... Você vende mais para restaurante? Como que funciona? Então, hoje o mercado está mudando, né? Então, assim, a gente nasceu, então, até voltando àquela pergunta lá, né? Então, eu venho para Brasília, eu monto um delivery de alimentos, o próprio público demanda alimentação saudável para evento, aí isso vira uma outra empresa, que era um buffet, e no meio do buffet o cara ia comer lá um rango e falava assim, caraca, comida é boa, mas esse suco é diferente. Aí, quando o cara voltava para contratação, ele muitas vezes queria só o suco.
Porque às vezes ele não queria fazer. Porque assim, beleza, você tem filhos. Você já tem filhos já ou não? Ainda não. Tô com 21 anos, ele tá com 25, pô. Então... Mas tá na hora, hein? Deixa pra ter filho velho, não. Meu pai velho não aguenta nem correr atrás dos eu quero ter até os 23, 24, quero ter filho. Então ele tá atrasado já, pô. Já bateu uns 3 já. Tá atrasado. Mas o rolê é o seguinte. A galera faz a festa, gasta uma grana na festa de 1 ano. Depois na outra é uma parada mais família, um churrasco e tal. Então, assim, não tinha mais a demanda da contratação de um serviço com toda a alimentação. Era o suco. Mas o suco rolava. E aí o suco começou a rolar e nesse movimento, o que explodiu aqui em Brasília? O movimento de food truck. E aí a gente falou, velho, vamos navegar nessa onda. Isso 2015? Isso 2015, 15, 16 ali. Aí, minha memória tá boa. Só que aí a gente já sacou, falou, velho, isso aqui é passageiro, né? O movimento de food truck não vai durar. Eu lembro que tinha food truck até de paleta mexicana, pô. Era loucura. Tinha de tudo, tinha de tudo. Eu não sei como foi. A gente viu muito nos outros estados, mas, cara, Goiânia e Brasília foi um negócio muito bizarro. Você anunciava, né? E olha, você tinha essas... Era o protótipo disso, né? Sei lá, anunciava no Facebook da vida lá que ia ter um evento no Eixão. Dava 5 mil pessoas. Sem fazer nada, você não fazia força, entendeu? A comida acabava, a bebida acabava. Entendeu? Então, assim, era uma época que você saía de evento de rua com um balde de dinheiro, né? As adquirentes, assim, você tinha alguma transação, mas o nego ainda transacionava muita grana, né? Cédula. Então, é cédula. No Pix não existia ainda. Não existia, não tinha. Então você saiu do delivery físico e foi pro food truck, mesmo com o buffet. Mesmo com o buffet. Só que aí eu fui desativando. Aí eu fechei o delivery, depois de um tempo eu vendi o buffet. Só que aí no rolê, essa coisa, no rolê do food truck, eu acabei abrindo uma base, né, uma cozinha que recebia os outros food trucks. Então a gente acabou gerenciando estoque da galera e tal. Esse foi meio que o movimento. Quando chega em 2018, eu tô gerindo food truck, tô com outras operações, mas a Sucupira, e incubando a Sucupira nesse ambiente, né? E aí o que rolou foi assim, cara, vamos construir uma unidade produtiva de verdade. Então, quando chega, a gente chegou a essa conclusão em 18, 19 a gente passou construindo, que é a fábrica onde a gente está hoje. Só que aí o que eu falou? Falou, velho, vamos fazer uma unidade de espaço compartilhado e tal. Quando chegou no final de 19, estava quase pronto e aí a gente deu aquela loucura, falou, vamos mudar do jeito que tá. Bicho, aí quando a gente se instalou, falou, agora a gente vai arrebentar, porque tem capacidade produtiva, o mercado está pulsando. O que vem no início de 2020? Pandemia, moleque. Pra quebrar todo mundo. Gigante. Pra arrebentar, entendeu? E aí, velho, o que rolou? A nossa unidade já haviam 6 empresas. Sim. Eu vi cara, velho, fechando a chave do escritório e falou, cara, falou, se despedindo. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, não, vou embora. Eu falei, ninguém tá comprando, né? O comércio fechando. E os clientes não estão pagando, eu vou voltar pra minha cidade. Velho, os caras fechando escritório com tudo dentro, assim. E aí eu cheguei com a galera e falei, vamos atravessar essa parada. E os caras falaram, vamos, entendeu? E aí a gente desenvolveu, a gente vinha em 2019 de uma pesquisa de mercado junto do Sebrae, para entender qual que era os caminhos, o que tinha para o futuro. Já né? tinha marca Sucupira? Já tinha já era Sucupira. Essa logo, tudo igualzinho? Não, a logo ela sofre uma transformação nesse inteirinho. Ah, legal. E aí que a gente estava pesquisando, venda B2C, orgânico, essa coisa de agregar valor ao produto, era um caminho, né, a venda direta, que foi o que todo mundo apostou na pandemia. E aí a gente começou a tentar fazer essa parada de vender para pessoa física, só que, velho, chegava no final do dia, merreca. Só que a gente tinha um outro projeto que a gente fez paralelo, que era vender suco para hospital. Top. Moleque, quando os hospitais, que é o que ninguém fala, assim, né? Tipo, o hospital tá lotado. Mas, na realidade, no primeiro momento da pandemia, eu tava lá prospectando hospital, os hospitais... A gente começou a fechar com os hospitais, só que as vendas demoraram a rolar porque não tinha ninguém no hospital. Então, não tinha paciente no hospital. Então, foi uma coisa meio bizarra, assim. Mas aí foi o que fez a gente crescer, assim, rapidamente, foi esse projeto. Então, a gente começou a fechar com vários hospitais, dos quais alguns deles ainda estão na carteira, mas é um movimento de mudança de mercado agora. O mercado agora está mudando, os hospitais estão sendo incorporados por grandes redes, né? Então você está vendo esses hospitais aqui de Brasília agora fazendo parte de redes que são nacionais. Sim. E que estão abrindo que estão virando tudo SA, né? Sim. Abrindo capital. E isso está mudando muito o cenário. Então a gente está fazendo uma releitura de posicionamento. Inclusive nesse sentido. Eu tinha que colocar na nossa pizzaria, pô, o suco. Tem que de colocar pensar, lá. então. Tá fácil. A gente... Então, já vou até anotar aqui. E por que Sucupira?
Cara, isso aí foi a história, porque é o seguinte, quando a gente começou a fazer o rolê com o food truck lá, os caras chegaram e falaram assim, velho, porque no começo a gente não comprou carro, tá ligado? A gente tinha umas estruturas que a gente colocava umas jarras de vidro, assim, então o nego vendia o copo. Então o custo era baixíssimo, né? Nego colocando 150 mil pra comprar um carro e estruturar, aí chega lá a gente com as estruturinhas de metal em todos os eventos e saindo com um balde de dinheiro. Aí os caras falaram, não, velho, vocês precisam de um carro. Aí eu falei, caramba, não vamos fazer isso. Aí a gente começou a comprar Kombi, que era o carro mais em conta. E eu falei assim, velho, não vamos fazer nada na estrutura interna do carro, porque você precisa mudar a documentação do carro. Sim. Eu falei, velho, vamos fazer uma estrutura móvel. Aí era uma prateleira assim que você travava na Kombi. O cara ia até o ponto de venda, metalzinho. o metal travava e virava uma prateleira. E aí, tipo assim, beleza, saiu de R$500 de investimento e foi para 7 mil. Mas comparado com 100, 150, né? E a gente conseguia multiplicar os pontos. Então, tinham muitos pontos de venda. Então, foi meio que esse o movimento que a gente fez nessa inserção no food truck, né? E aí vocês decidiram mudar de modelo de negócio ali em 2019. Cara, vamos sair do food truck. A gente manteve, hoje tem até um licenciado. Você estava falando do porquê Sucupira, né? Nesse rolê, a gente não era o nome do buffet, que era Quitanda Fácil, que essa ideia de, em algumas regiões no interior, quitanda é um lugar onde vende quitute, né? Então, tipo, essa coisa de uma feirinha, mas de coisa artesanal, do sanduichinho, biscoitinho, bolo. Então era uma parada que o buffet tinha essa pegada. E aí eu falei, velho, não dá pra ser um food truck com o nome Quitanda Fácil, né, velho? A gente quer uma parada mais tem pra que ser chegar mais, e tal. Mais e aí descolado. eu tinha umas diárias da Bancorbras, moleque. Você tá ligado? Bancorbras? Nossa, eu assinei isso aí uma vez. Puta, que arrependimento que eu tive dessa porra. Isso é uma máfia, mano. Exatamente. Corta aí, corta. Corta aí, Ramos, dessa Mas o que rolou, velho? Era esse. Você ficava pagando o ano inteiro e você tinha um volume de diárias lá, né? Sim. Só que os malucos te avisavam quando tava pra vencer. Então eu, na correria nossa aqui, de todo dia, aí um dia, velho, os caras me ligam e falam, velho, tem umas diárias pra vencer aí. Se você não vencer, você vai perder. Aí eu preciso resolver esse negócio da marca, negócio de viajar. Aí eu falei, quer saber? É o seguinte, vou pegar essas diárias, convidei um casal de publicitário e um casal de jornalista. Falou, eu pago, vamos... né? Eu tava com as diárias pra vencer. Aí fomos pra uma pousada. Aí os caras, mas qual é que é? Você tá pagando assim? Tá falando, não, velho, não falei, mas tem uma missão aí. Eu preciso sair com a marca daqui, velho. Então é um final de semana, tá por minha conta, mas... Imersão. E aí nasceu, velho, a gente fazendo um brainstorm não sei se era um almoço ou um jantar, mas anotando os nomes e tal. E aí um dos amigos do nada deu um insight assim, ele, velho, meio que deu um grito no meio da sua vida. Sucupira! Aí eu já era isso. Risquei a lista e foi ficando. Mas foi muito assim, assertivo. Legal. Walter, o nome do cara. O nome é marcante, pô. Primeira vez que eu ouvi, nunca mais esqueci. Sucupira. Não é nem fazendo propaganda não, mas o negócio é bom. E aí, de onde surgiu a ideia dos sabores? Porque provavelmente vocês não começaram com esses sabores aqui. A gente já começou. Porque, com todos esses aqui já? Com esses sabores que estão aqui, com exceção da linha de kombucha que veio depois. Mas tem duas sacadas aqui. Primeiro que a ideia da... como eu vim da indústria têxtil, eu trabalhei muito tempo com tinta. Então, pra mim, assim, o suco tem que ter uma cor bonita. Então, você não vai ver... Tem que ser atrativo. Tem que ser visualmente atrativo, né? Então, por isso que você vê, assim, que a gente tá numa vibe de ter um suco... o rótulo não ser... Hoje, no mercado, há uma tendência de você eslivar o produto, né? Que a embalagem toda, você fechar tudo. Por quê? Porque eles não querem mostrar o líquido. Sim. E até porque tem uma questão de incidência de luz, tem uma série de detalhes. Né? E aqui é o contrário. A ideia era que a gente fosse a etiqueta o menor possível. Né? Aqui a etiqueta ela tem uma série de obrigação de legislação. Né? Então, a ideia é mostrar o produto. E aí, a gente vinha dessa coisa assim, eu falo, velho, eu quero um suco rosa. Aí tem o rolê da Pink Lemonade gringa lá, né? Que os caras fazem com groselha, que faz com framboesa. Só que a nossa, ela é um rosa puxado mais pro roxo, assim, né? Então, porque a gente usa a amora. Então, ela já nasceu desse jeito, entendeu? Então, a gente já veio com essa formatação. Porque a ideia, uma coisa que a gente fala muito lá não tá na vala, né? Então, só se fala assim, velho, mas esse suco aí é vala. O
que é vala? É o que todo mundo faz. Lá, então a gente ficou assim, anos sem produzir suco de laranja. Porque assim, vocês fugiram do óbvio, né? A gente vai pegar aqui um cajá com maracujá. E gostoso pra cacete, filho. Aí pega uma pink lemonade, limão com hortelã. Foge do óbvio. Lá em casa rola uma treta, né? Minha mulher fala assim, esses sucos linha de frente seu, eu não gosto muito. Eu falo, mas por que você não gosta? Ela fala assim, porque eu quero tomar um suco de maracujá. Eu falo, beleza, né? Mas a grande questão é que maracujá todo mundo conhece. Sim. Se oscila o sabor, e se oscila um pouco o sabor, você tem que manter o padrão. Se oscila um pouco, você reclama. Sim. Mas o porquê? Porque você tem uma memória de maracujá. Exato. E de repente você tinha lá uma avó que fazia um suco de maracujá, então você tem uma memória afetiva, né? É difícil vencer isso. É difícil alcançar isso. Mas tipo assim, maracujá com cajá... Essa é meio que toma sem saber o que você tá esperando. Exato, você vai e aí se for gostoso, aí a gente pega. Entendeu? Aí você cria a memória afetiva. Aí eu crio a memória afetiva. Então por isso que a gente sempre trabalha com sabores compostos. A gente não vai vir assim com uma... Morango. Tem sempre uma intenção. Top. Né? Então o suco tem que ter uma intenção de coloração, de intenção de sabor. Então, isso daqui... E o mix ele vai compondo. Então assim, eu vou sair da limonada... Então, que essa chegada mais... Tem um punch, assim, do limão e tal, essa chegada. Tem uma chegada de coloração. Aí você vai vendo uma graduação, uma gradação, né? Então, o maracujá é ácido ainda, mas é mais flat, entendeu? Aí você vai ter um amora e morango, que aí vai corresponder a essa pegada do fetiche brasileiro de frutas vermelhas, né? Lara Mora. Já pensou? Lara Mora? Laranja e morango? Então, aí o que a gente faz? Eu procuro não usar as mesmas frutas para também não repetir as frutas e não ampliar demais o mix. Porque senão você pode pensar o seguinte, imagina, limão. Você pode fazer, limão com morango, limão com amora, limão com maracujá, limão com abacaxi. Então, senão fica uma infinidade. Aí para a indústria você tem que restringir. Então a gente vai tentando... fortalecer a agricultura familiar, que é uma pegada que a gente tem, né? Então essas frutas, a gente tem um respaldo da galera tá produzindo pra gente. Massa. E fazer esse rolê de uma maneira que eu sei assim, eu tenho maracujá, eu tenho limão, eu tenho amora, eu tenho morango, entendeu? Então você tem ali, eu tenho hortelã. Então há um desejo assim no meu coração de fazer mais produtos agora com ervas aromáticas. Legal. Né? Hoje a linha tá com 4, 5 sabores? Hoje a gente tem 7 na linha de frente, mas na realidade o catálogo nosso, ele tem um volume maior de produto. Porque, por exemplo, se você é um cliente, você consome um volume grande, entendeu? Velho, tem aí que eu ter faço variedade. o que você quiser, velho. Então, tipo assim, ela fala, eu quero laranja com amora. A gente desenrola e faz. Mas isso não prejudica teu processo industrial ali? Então, a indústria trabalha com um conceito que a gente chama de volume morto, né? Então, capacidade produtiva ociosa. Legal. Então, dentro desse volume, a gente estuda esses projetos. Até porque, muitas vezes, da demanda de um cliente pode surgir um produto novo bom. Né? Então, por exemplo, a gente ficou muito tempo sem produzir suco de laranja, não era a intenção. Hoje a gente tem toda uma estratégia, desde a produção ao pré-processamento até o envase específico para laranja. Por quê? Porque a gente viu que não dá para lutar contra essa maré. Tem coisas que o público quer e aí você precisa entregar. Então, se eu não entregar para o cara, ele vai comprar o meu amora e morango, mas ele vai no meu concorrente comprar laranja. Entendi, total. E, já fazendo merchan aí. Tirando a fotinha, né? Padrão. E aí, cara, você tinha comentado antes da gente começar o podcast que você tá com alguns projetos novos aí pra Sucupira. Conta um pouco mais desse suquinho proteico aí que você tá... Pode falar também? Pode falar, é um desejo. A gente começou produzindo suco, né? É um produto de 10 dias de validade. Hoje a gente está com um projeto de 15 meses, é uma linha de pesquisa para fazer a extensão da validade de maneira que a gente não tenha que entrar com nenhum aditivo, né? Nem químico, nem físico. Então, assim, nem pasteurização, nem um sorbato de sódio, nada, para que os produtos continuem sendo clean label. A gente fala de uma segunda geração, que é esse que você está bebendo, que eu estou bebendo. Kombucha. Que é a kombucha, né? O Gustavo tá bebendo a primeira, que é o suco, e aí a kombucha, kombucha é a segunda. Já é um produto clean label com 3 meses, 90 dias de validade, e que a gente está trabalhando para estender, entendeu? Hoje você tem kombuchas no mercado aí que chegam a ter 2 anos de validade, sem intervenção química. Só que é legal que isso aqui é um produto vivo, né? Probiótico e tal, então vai refazer a flora intestinal, beleza. Então a gente já vem dentro dessa nossa máxima, né? Experimentar também. A máxima agora é trabalhar essa ideia, né? Como
dentro do nosso MVV, a ideia de ser um superproduto e popularizar isso. Então, superproduto vem de um conceito de superfood gringo, né? Então, assim, cada vez que você beber o Sucupira, na progressão dessas gerações, você tenha a mais sendo agregado ao seu organismo, né? Ao seu bem-estar. Então, se eu tenho um produto aqui que você tem vitamina, que você tem fibra, aqui eu já tenho um produto que tem vitamina, que tem um pouco de fibra, mas que agora é probiótico, entendeu? Então, a próxima geração, a ideia é falar assim, cara, se tá todo mundo, né, num movimento insano em busca de proteína, wellness, então, né? Wellness e tal, então vamos fornecer proteína pra galera de uma maneira saudável, bonita e gostosa. Ainda mais a nova geração, né? Galera da nossa idade, principalmente, cada vez mais se importando com isso. Questão de suplemento, academia, bem-estar, corrida, 1 milhão de coisas. Então, com certeza vai pegar esse público jovem, assim, muito e aqui você tem na segunda geração um pouco dessa pegada, assim, porque você tem uma bebida frisante que faria a vez, tipo assim, você tá num rolê, aí a pessoa não bebe, né? Hoje já não é tão problema, mas se você voltar alguns anos atrás, a única opção que essa pessoa tinha, velho, era, sei lá, água com gás. Sim. Você tinha comentado que o produto vai ser zero lactose, né? Se a gente olha o mercado hoje, as maiores, se a gente pegar aqui Iopro, Piracanjuba entrou forte também no mercado. Piracanjuba meteu um processo na gente aí um tempo atrás. Falando que o nome Sucupira concorria com o Pira Kids, que é uma marca que eles têm. Sim. Aí vieram salivando, mas perderam, assim, né, velho? Perderam porque a nossa marca é mais antiga do que Pira Kids. Então eles olham e falam assim, esses caras estão começando. Falam, não, a gente só é pequeno, mas... Entendi. Né? Hoje a Sucupira fatura uma média de quanto mês? Cara, hoje a gente tá faturando uma média de 500, né? Oscila ali 400 e alguma coisa mês. 400 a 500 mil mês. Tá com 277 pontos de venda. 277? 277. Legal já. Mas só vendendo em Brasília, né? Então, hoje é mais do que mercado. Esse podcast aqui é um podcast de milhões, visto pelo Brasil inteiro. Então a gente tem esse desejo aí de expandir. Hoje é mais do que os pontos de venda? Mercado? Cara, a gente tem, velho, hospital, tem colégio, tem... A capilaridade, cara, dos produtos é muito grande, né, velho? Você tem isso. Hoje a gente divide nos segmentos, assim, refeitórios, que são os lugares onde você entra com suco e o cliente não revende, né? Ele vai... Sim. Então, que entra... o refeitório do colégio, que entra hospitais, né, que entram empresas que vão distribuir o produto. A gente tem um segmento que entram ali a galera meio que iFood, né? Então, hamburgueria, pizzaria, né? Então, restaurantes. Restaurante a gente acaba tratando até de uma maneira diferente. E hoje custa uma média de quanto um suco desse? No ponto de venda? No ponto de venda ele vai oscilar. É por isso que como você tem uma gama muito grande, né? Eu vou ter off-trade ali, supermercado, vendendo mais entre barato. 9 e 10. Mas assim, eu já cheguei a ver pontos de venda onde nego vendendo a R$24. Sim. Então cada um... Aí tem uns caras que têm uma habilidade de agregar valor que dá um pouco de medo. Mas o que a gente orienta é que o produto seja comercializado ali entre R$9 e R$13. Vocês já estão no Rico Burger? Ou Sim, não? Rico é parceirão há muito tempo. Top. Não nesse... mais recente no formato garrafinha, mas quando o Rico abriu... Você vê que eu tô ficando velho, né, velho? Você começa a falar quando... Esse dia eu tava conversando com alguém, falando, não, eu fui na primeira... cozinha da Vai Bem Gelados, né? Então, tipo, os caras estavam começando. Então, assim, tem várias empresas aí que a gente viu começar. Mas o Rico, a gente ajudou no desenvolvimento da linha de xaropes que hoje eles produzem o refresco deles, né? Então, Tangerina, Guaraná, foi uma produção conjunta com a chefe de cozinha deles. Eu pensei, lá no Rico Burger os caras conseguem cobrar 40, não sei. Os caras são sinistros, né? E, cara, esse produto que você comentou... A nível de benchmark, a gente estava comentando da Jungle, né? Eu vi um faturamento recente da Jungle, milionário, não acreditar. Eu tomei uma vez, né? Quando a gente foi ao G4, você lembra? Jungle? Que só, no segundo G4. Só tinha Jungle, né? Tinha muito Jungle. Qual que é o desafio de você pegar um suco desse aqui e conseguir colocar proteína, colocar ele, que ele seja muito proteico, brilhar o olho da galera... E gostoso. E a um preço competitivo? Cara... Então, assim, primeiro, se for fazer como a maior parte, tá? Não dá para falar específico da Jungle, né? Mas hoje a maior parte dos produtos envasados, eles são produtos que são já desenvolvidos em grandes empresas que fazem envase.
né, que fazem a produção em invase. Então existem algumas, principalmente em São Paulo. A gente já até estudou como seria fazer esse movimento. O que acontece? É que aquilo que eu falei, a gente acaba entrando na vala, né? Então você entrega um produto muito parecido com tudo que tem. Isso por quê? Porque são os insumos e os métodos de produção que estão disponíveis. Longe de mim querer ser o cara assim, tipo purista, sabe? De falar assim, não, eu não troco o meu suco pelos milhões de faturamento, entendeu? Então não é negócio, né? Mas a grande questão, eu acho que assim, o diferencial, eu acho que o que vai trazer longevidade para essas empresas é de fato o quanto a gente consegue sustentar as nossas verdades, né? Ou seja, o nosso MVV, e quanto a gente consegue de fato ir para uma trocação franca no mercado. Então, para ser competitivo e tal. Então, o desafio que a gente tem hoje, e aí a gente encontrou uma maneira criativa de lidar com isso. O que a gente fez? Da mesma maneira como vocês têm aqui, são centro de custos e que se tornam CNPJ para os novos negócios, né? Na Sucupira, a gente fez o seguinte, seja uma nova iniciativa ou um novo produto, ele precisa então ter um centro de custo à parte, uma avaliação à parte, mas mais do que isso, ele precisa fazer uma captação à parte. E aí o que a gente fez? A gente fez um movimento de captação incluindo recurso público. Cara, isso é um negócio do caramba, porque tem verba pública para fomentar isso. Numa lógica simples, se o governo hoje é o meu sócio, né? Porque todo mundo paga o sócio todo mês, né? Infelizmente. Então, estamos aí sofrendo esse sócio aí, então... Sócio só suga dinheiro, não agrega com porra nenhuma, mas vamos embora. Mas aí é que tá. E é essa visão. O que a gente fez? Falou, velho, então o sócio vai ter que começar a investir. Sim. Quais são, cara, as linhas de crédito? Quais são os projetos para fomento, entendeu? E aí a gente tem procurado, e é interessante que é o seguinte, velho, existe grana, entendeu? A fundo perdido para as empresas de maneira que você consiga investir. Então hoje, o projeto de suco proteico hoje, ele começa dessa maneira. A gente estuda, a gente vem desenhando a receita, olha para esses desafios e aí a gente traz grana. Então a primeira coisa é, a gente traz grana para que a gente não tenha que injetar do nosso. Porque todo empresário vive isso, né? Sempre nessa roda viva de coloca a grana, espera o dinheiro retornar e vai fazendo esse movimento. Então o primeiro desafio é isso. Para fazer um movimento significativo e grande, né, colocar um produto de maneira competitiva no mercado, você precisa colocar um dinheiro de maneira significativa, tem que colocar a grana na frente. Então esse foi o primeiro empecilho que a gente fez. Vai falar, vamos romper com isso. Então vamos trazer dinheiro de fora. A segunda coisa, acertar nos insumos. Então, para que a gente continue a sustentar as nossas verdades. Então, assim, velho, eu quero entregar um super produto. Então, uma das pesquisas que a gente tem feito é em relação à proteína. Porque, por exemplo, às vezes o cara coloca lá 20 gramas de proteína, mas essa proteína ela não está biodisponível. Sim. Então, você não consegue, você acha que você está consumindo. Então, assim, é muito palha porque... eu vou acabar. Você está com todo um planejamento de desenvolvimento físico. Sim. Sua nutrição fala, velho, você tem que gerir tanto de aquelas gramas de proteína ali. Entendeu? Pô, às vezes você nem gosta do negócio, você está bebendo o negócio e ele não está te entregando. Que é 20, mas é 8. Exatamente. Padrão. Então tem esse rolê assim. Então a gente está pensando. E a combinação do que você mistura com a proteína, ele pode melhorar ou piorar a absorção da proteína, né? Então é uma coisa que a gente tem olhado, estudado com carinho, para de fato soltar um produto que entregue uma quantidade de proteína adequada, né? Quando for fazer esse produto, eu tenho um cara para te indicar, do mundo fitness. Mas ele para publicidade do produto. Exato. Legal. Eu acho que esse dá para vender B2Czão forte também. Então isso é uma linha. Até para fomentar a venda. A gente está trabalhando é a validade, né? Então a gente já pensou assim, e a gente chegou a conversar com essas grandes fabricantes, se a gente consegue mandar o material e aí fazer o quê? O cara lá só faz a diluição em invase. Legal. Então, né, eu deixo ele aplicar toda a agilidade e a capacidade que ele tem de uma grande indústria, né? Sim. Tipo, tiragem alta e tal. Então, mas acho que está mais nisso, de acertar a mão no produto e na matéria-prima. E você tinha comentado que tem a Sucupira, mas também tem o Dona Lenha, né? Isso. É um grupo de restaurantes, é isso? Isso. Dona Lenha, eu sou sócio de uma das unidades, né? A Dona Lenha, elas são 4 unidades hoje em Brasília. E eu me tornei sócio há 2 anos da unidade do Lago Sul, num projeto de reestruturação da unidade, que é uma coisa que eu gosto de fazer, assim. Eu acho que... Reestruturar o business. Vocês vão pegando essas coisas, né? Tipo assim, velho... tanto que a parte de educação de vocês deve ser um pouco desse anseio, assim.
velho, beleza, entendemos como o jogo funciona. Entendeu? Então agora, velho, vamos aplicar isso em outras coisas. Sim, e aí sim. você começa a aplicar e você fala assim, velho, funcionou aqui, também funciona aqui, também vai funcionar lá. É do caramba isso. Entendeu? Às vezes você vê uma oportunidade que às vezes o dono do negócio ele não tá vendo. Viu? Então você vê, porra, se eu tiver esse negócio aqui, eu consigo fazer ele voar. É o famoso Meio que olhar essa de visão. fora, né, velho? É, sim. E aí quando você vai treinando o seu olhar, aí você olha e você fala, velho, é só mexer aqui, aqui, aqui. É só mexer aqui, aqui, aqui. Não é tão simples assim, mas assim, às vezes mexer aqui, aqui, aqui demora 1 ano. Sim, demora sim. 3 meses. Mas você sabe né? que você vai ter um payback. Exatamente. E às vezes você consegue até mensurar quanto vai ser isso. Né? Isso A que é gente muito fez louco. isso. A gente pegou uma padaria aqui em Brasília e transformou em pizzaria. Foi. E aí o negócio que tava no vermelho agora tá dando 100 mil de lucro mês. Velho, lá no restaurante, 2 anos, a gente quase dobrou o faturamento. Entendeu? Lá faturou mais de quanto? Lá a gente tá faturando. Quando eu cheguei, tava faturando 180. Agora né? tá em 300. 300, 320. entendeu? Excelente. Então, assim, E assim, a gente tá aprendendo, né? Um dos sócios, o Gustavo, o Gustavão foi lá almoçar comigo. E aí ele já me deu uma par de dicas, assim, falou, velho, você precisa fazer isso e aquilo e tal. Eu falei, caramba, que é essa coisa, é o olhar treinado, o olhar de fora, entendeu? Então, mesmo eu sendo do ramo, assim, né, apesar de não ter essa expertise tão grande Sim. com restaurante, mas tem muita coisa. Aí você vai ver que, basicamente, cara, a gente tá falando de processo, você tá falando de gestão, né? Então, tipo assim, de ajustar, de treinar a equipe, então... Qual que é o teu principal desafio de gestão hoje? Porque hoje você toca um restaurante, você toca uma indústria de suco, que precisa de marketing, comercial, fornecedor, insumo. Como é que é esse desafio que você tem hoje em dia? Quais são os principais desafios? Eu queria entender. Cara, principal desafio hoje, que é um desafio onde eu tenho procurado me especializar e criar um compromisso, e apesar de não ter criado a infraestrutura para lidar adequadamente, é mão de obra, né? Então hoje, da situação mais elementar até os postos mais elevados nas empresas, falta mão de obra, né? Então, e eu falo assim, como matéria-prima básica assim mesmo, sabe? Eu simplifiquei o processo de admissão, né? As pessoas têm cada vez mais criado mais etapas, métodos, né? Então eu simplifiquei por quê? Porque na realidade eu quero enxergar só se o cara tem o pré-requisito básico, né? Então eu falo assim, que principalmente para os cargos operacionais, eu falo assim, velho, tem aqui um currículo e tal. Eu falei, bicho, a pessoa toma banho, escova os dentes e é honesta, entendeu? Se a gente consegue, daí para frente a gente avança. Então se houver disposição, né, o cara foi minimamente higienizado e não for me roubar, o resto a gente dá jeito, entendeu? Agora, a coisa vai complicando quando você vai subindo a necessidade de expertise, né? Sim. Então, se você... Que nem eu estou vendo agora no grupo lá de academias, eles precisam agora fazer contratação de 2 gerentes. Isso é difícil, entendeu? Precisaram cobrir um posto na área comercial a nível de diretoria. Então, como que parto, funciona entendeu? a área comercial de vocês hoje? Então, hoje a gente está reestruturando a área comercial, né? Eu estou fazendo... O que acontece? Eu tenho um sócio que cuidava da área comercial que está sendo deslocado para um outro negócio. Então, qual o entendimento que a gente teve? Eu falei, velho, vamos fazer um movimento agora de releitura do comercial. Aproveitar que um head está indo para outro negócio e que a gente vai ter que fazer esse movimento, vamos então reentender, vamos reescrever os processos, vamos reescrever as rotinas, vamos trazer gente nova para pensar. E aí nós estamos fazendo isso, né? Mas uma das coisas que a gente está tentando até lidar com esse gargalo aí, eu tenho uma mania de me manter próximo do pessoal da universidade para ver os cursos que estão performando bem, e aí eu começo a trazer. Então, para a operação de Sucupira, eu trouxe 3 universitários agora, aonde galera esses caras jovem, com energia e tal. Mas qual que é o papel dos caras num primeiro momento? Assessorar o sócio. Legal. Então, e isso, velho, tipo assim, até uma parada assim, na hora que vocês olharem e verem que assim, velho, tô com a agenda cheia, não tô conseguindo tracionar, tô atolado de demanda, uma das coisas que eu acho massa, assim, traz um cara para ser o seu assessor. A gente acabou de fazer isso. Tem coisa de 1 semana. Porque sempre que a gente ia comprar passagem, a gente viaja muito para São Paulo. Aí ia comprar passagem, a gente ia olhar passagem, hospedagem, aí que ainda não pega um tempo que não é o que a gente tem que estar voltado. Hoje a gente tem muito essa cabeça de, vamos ficar voltado para
marketing, venda e entrega. É isso. O resto... Entendeu? E aí os caras, então, hoje lá na operação, e aí eu tô falando assim de poucos meses. Tem um rapaz que tem um pouco mais deve ter 1 ano agora, mas essa é uma galera nova. E aí a grande questão é a seguinte: num primeiro momento, antes de você formar a rotina desse cara, hoje eles já estão com a rotina, mas é basicamente, velho, fazer todas as atividades braçais que você iria fazer. Sim. Entendeu? Então, você precisa fazer uma planilha, é o cara que vai fazer. Você precisa comprar uma passagem, é o cara que vai fazer. O cara faz tudo, entendeu? Então, aí você vai entender. E isso já é um filtro, moleque. Sim. Porque você começa a ver assim e fala, ih, esse cara aqui não aguenta 2 minutos de porrada. E o cara também cresce muito rápido, pô. Muito rápido. Que vai ficar grudado em você. E outra, é o tempo que ele te dá fôlego e ele aprende da operação. Por quê, velho? Porque a gente está em contato com todas as áreas. É simbiose, né? Ele vê você falando, ele vê você pensando, Exato. Ele vê você escrevendo. Aí não, a gente fica pensando e fala assim, cara, a gente, apesar das empresas estarem crescendo e tal, a gente não precisa de uma estrutura muito sólida. Tipo, não, eu preciso de um onboard, o cara vai parar uma semana, vai fazer o treinamento e tal. Velho, se ele tem a oportunidade de andar do lado do diretor, do lado do gerente, do lado do CEO... vai aprender quase que por osmose. Velho, ele vai pegando ali e você vai vendo qual que é o time. Não, velho, esse cara é mais comercial. Sim. Não, esse maluco aqui, bicho, ele não dá conta de falar com ninguém no telefone, mas esse ele cara, detona nas planilhas. Aqui a gente brinca, quando a gente vê que o cara não tem muito perfil, a gente fala, não, esse aqui é consultor externo. Consultor externo, o cara vai estar na rua, filho. Onde já não sei. Exatamente. É esse o movimento. Então, hoje, a média de idade lá, por puxar essa galera de faculdade. Cara, a galera é mais jovem, né? 21... não, no geral a minha galera é mais nova. Legal. Né? Então, eu devo estar com uma média lá de 26, 27, assim. Aqui, você diria que é quanto a média da Alfa? 25? 23. 23? E a galera é bem jovem. Ó. Todo mundo que passa... Esse é o mais antigo. Exemplo ruim. Esse é o vovô da Alfa. Deixa eu ver se tá... Ah, não, tá trancado. Mas esse aí é vovô da Alfa. O cara tem 30 anos. A gente já chama de vovô. Eu acho que a pessoa mais velha aqui tem 45. Então, mas é massa porque assim, eu tenho uma galera, os mais velhos na Sucupira sou eu e o meu sócio, os dois com 42. Sim. Mas eu tenho um funcionário mais antigo que tá com 29, se eu não me engano agora. 29 ou fez 30. São quantos no total? Quantos funcionários? Hoje a Sucupira tá com 19, contando esses 3 que vieram, essas 3 contratações. De indústria, marketing, administrativo. Tudo, né? Então é uma operação assim enxuta. E agora a gente está passando por uma fase esse ano de investir em tecnologia e tal. Então a nossa necessidade de operador vai diminuir. Sim. Então a ideia é o seguinte, não é só enxugar o time, mas é trazer agora, assim, uma vez que agora as máquinas fazem, vamos trazer gente então para pensar. Para pensar, exato. Entendeu? Como crescer marca. Que é uma coisa que a gente ficou solitário, né? Porque em alguns momentos ficou eu e meu sócio. E aí isso, tipo assim, é muito precário. Sim. Você deixa de fazer as paradas de maneira adequada. Então hoje, com a molecada nova, eu já vou treinando e eu tenho um só dedicado. Então eu pego o gerenciador de projeto, a gente usa um gerenciador de projeto. Então o que eu faço? Todas as demandas do comercial estão tudo na mão desse cara. Top. E aí, às vezes, que o sócio ele acaba virando até um recurso, né? Fala assim, não. Então o cara toma. Fala, e aí, Marcelão, a sua entrega aí da quarta-feira tá tudo ok? Então fala, não, tá, beleza. E às vezes você dorme no ponto, dá um quente. Boa. E todo mundo tem que entregar. Entendeu? E hoje como que você faz? Por exemplo, vocês estão com faturamento entre 400 a 500 mil. Qual que é a meta de 2026? Cara, chegar em dezembro faturando quanto? Então, hoje, chegar em dezembro, a ideia é de um faturamento constante de 650. A perspectiva nem é crescer muito por conta da releitura do comercial. O maior sprint que a gente tem hoje é executar, tipo, 700 a 1 milhão de investimento na planta. Entendeu? Então, a gente está num rolê assim de aprimoramento dos produtos. Sim. Então, hoje o nosso planejamento estratégico vai para uma média assim, se a gente conseguir virar o ano faturando 600 mil, velho, a gente vai estar com uma bazuca para 2027 muito firme, sólido para crescer. Entendeu? E qual que é o KPI principal para você avaliar a qualidade do teu produto? Que você está investindo muito agora. Como é que você sabe? Cara, nosso produto melhorou, nosso produto piorou. Cara, o que a gente está perseguindo hoje é validade, né? Então, assim, a gente precisa fazer um movimento para que essa qualidade se mantenha. E a validade aumente. E a validade aumente. Esse é o... E não é um paradigma assim, Sucupira, né? Esse é um paradigma do mercado de alimentação. Porque todo mundo faz o quê? Transforma o produto em outra coisa. E aí a galera mais xiita assim, fala assim, fulano de tais se vendeu. Né? Parece brincadeira, mas eu tive um parceiro que um dia o cara
Cara, uma dessas marcas grandes, assim, de alimento saudável foi comprada, acho que pela Unilever. E aí o cara falou, você viu que os caras compraram, a Unilever comprou? Eu falei, cara, se viesse uma proposta, também venderia. Não, com certeza. Aí o cara, velho, ficou puto. Doido. Tipo assim, falou, não, eu não Tá desonrando o movimento. Visão, tá desonrando o movimento, né? Então tem muita gente... Hoje é a validade média de então, um suco desse. é porque o suco 10 dias, kombucha 90 dias. Esse aqui tá 90 dias, por exemplo. Esse seu o tá meu é 10 dias. 10 dias. Foi produzido 3/3 e a validade 3/3. No meu aniversário. 3/3. Ó, validade 31/1. Foi feito 2/... Falei ao contrário, porque tá... Foi criado dia 31/1. Agora recente, né? É bem pouquinho tempo. É porque a fábrica, validade a pegada é que ela 5. produz tudo todo dia. Onde fica a fábrica? Fica em Sobradinho. Sobradinho? Quantos metros quadrados lá? Cara, lá a gente tem, acho que no total, um pouco mais que uns quase 500 metros. Tipo, 200 e pouco embaixo, 200 e pouco em cima. Teve um negócio legal, engraçado que eu acabei de lembrar. Quando eu tava começando a Alfa junto com o Atos, nosso quarto cliente, mais ou menos, era uma fábrica de cerveja, pô. E o Atos não toma. Ele odeia. Aí a gente foi lá, porra, tinha cerveja de tudo. Tinha cerveja de morango, cerveja de uva. Daqui de Brasília? Daqui de Brasília, chama Gontos. Aí, eu conheço os caras. A gente fez um evento. É porque ele é dono de um outro empreendimento, chama Chácara Machadinha. Machadinho. E aí a Lá gente em Brasilândia. Isso. E a gente foi pra uma franquia de uma feira espanhola em São Paulo. Chama Fruit Attraction. Foi um evento do caramba. E eles estavam expondo, mas como Machadinha. Só que aí um dia ele levou várias latas de cerveja e tal. Aí a gente tava visitando eles lá. Aí, porra, aquele negócio, né? Você quer fechar o cliente, irmão? Ele mostra que vou supor que isso aqui é uma cerveja. Aí ele mostrava pro Atos, essa aqui é cerveja tal, dava pro Atos experimentar. Aí o Atos tomava e fazia tipo... Fazia assim, ele, bom. Aí é engraçado. Aí eu tomava e curtia, que eu já curtia tomar cerveja. Mas é engraçado pra caramba, eu lembrei aqui agora. A gente tava tomando direto da fábrica, pô. Então direto do... Acho que é do tonel, do né? Tanque, né? Dos tanques. De fermentação. Aí colocava um copinho assim, tirava a cerveja, dava pro Atos tomar. E a cerveja quente, né? Porque, porra, acabou de ser produzida. Aí ele tomava, fazia careta pra caralho. Cerveja ainda então, quente, cerveja quente, aí esquece. Aí foi engraçado. Que loucura. Além da sucupira, tem algum outro negócio que você tem sonho de fazer também? Cara, eu tô num movimento assim que na realidade eu falo pra galera, né? Eu descobri tarde, assim, né? Você vê que os produtos da sucupira, eles nasceram sem uma intenção. Eu acho que hoje que quem coloca um produto no mercado dessa maneira, a chance de você prosperar com ele é mais difícil, né? Ela é menor. Então hoje, quando a gente desenvolve um produto, você parte de um estudo tributário, né? Vem com toda uma intenção, da onde, como fazer, cadeia de distribuição e tal. E eu não tinha essa né? Eu vinha de um outro segmento, não tinha refletido sobre isso, né? E uma das coisas que eu falo, assim, até para a galera mais nova que já passou pela sucupira, é para procurar segmentos com maior margem, né? Sim. Num país onde a gente tem uma flutuação muito grande, inflacionária e tal, o primeiro mercado que sente mais é a alimentação, né? Se você estocando aí vários empreendimentos ou assessorando vários empreendimentos de alimentação, você vê que a galera tem sofrido com uma compactação da margem, né? Porque querendo ou não, se aumenta R$3 no valor do quilo do queijo, pro cara já muda, já tudo. toma fumo, então o cara tem, sobe. E aí você vai ver que os caras não têm essa expertise de acompanhar os números, né? Então, qual é o exercício que eu procuro sempre estar fazendo? É sempre estar procurando negócios com melhores margens. Então, eu tenho uma indústria, eu tenho um restaurante, então apesar da área de alimentação, são áreas com perfis diferentes, né? Então eu falei assim, legal, agora aproximei de um grupo que está mais ligado ao wellness e tal, que é que é essa rede de academia de natação, que é o Grupo Manta. Então, assim, abertamente a gente vai fazendo essa caminhada e o meu objetivo é atuar nessa área, né? Legal. Por quê? Porque eu acho que é uma área que é tendência e que tem mais margem, entendeu? Por natureza tem mais margem. Nisso aí acaba que a gente acertou, por quê? Porque a gente primeiro abriu essa parte nossa de assessoria de marketing, prestação de serviço, normalmente margem 30% mais, 40% mais. Parte de educação... margem quanto? 60%. 60%, 70%. Então, hoje em dia, são negócios que pra gente fazem muito sentido.
Então a gente consegue faturar 3 milhões, 3 milhões e meio e... Eu tenho uma dúvida curiosa. Eu assisti recentemente um vídeo do Toguro. Ele tem a marca lá de bebida dele, né? E ele falou que existe uma problemática muito grande com a tampinha na produção. Eu não sei se é produção, escala, fornecedor de tampinha. Você passa por esse problema? Se não, você sabe por que é um problema tampinha? É porque na realidade, assim, o que acontece? A tampa, ela precisa ser uma tampa específica para cada tipo de produto. É curioso, né? Se é a tampa. Então, se você pegar a tampa, você vai ver que você tem tampas com selo que fazem a vedação. Você tá vendo esse anel interno aqui, ó? Ela já é uma tecnologia nova de vedação. Então, principalmente quando o produto tem CO2, né? Quando ele tem gás, então ele vai sofrer um pouco mais com isso, porque ele precisa manter esse CO2 dentro da bebida, né? Então, tipo assim, você achar a tampa adequada, principalmente... Esse daqui é mais fácil, porque esse daqui é a boca tradicional, né? Então, é a boca da maior parte das garrafas PET. Sim. Né? Agora, quando você vai desenvolver uma embalagem estilizada, diferenciada, aí você começa a penar. Por isso que eu falo... Quando você precisa pensar o produto antes. Percebe? Quanto detalhe? O rótulo tem toda uma orientação de legislação, então não dá para você fazer o que você quer. A galera fala assim, mas por que você coloca uma letrona desse tamanho? Não sei o que. Eu falo, não sou eu, velho. A legislação fala, tem que ser assim. Entendeu? Então, ele, em parte, a intervenção. Aqui, então, assim, letra tal, entendeu? Tem que ser negrito. ABNT. É como se fosse uma BNT do rótulo, entendeu? Então, o Ministério da Agricultura é quem regula isso. E tem uma curiosidade também, eu vi na internet, você me confirma se é verdade. TikTok? Reels? Qual fonte? Não era. Fonte segura. Fonte segura. Só pode mostrar a fruta aqui na embalagem se tiver mais que uma porcentagem da fruta na bebida. É isso mesmo? Na realidade, isso é vigente na legislação, se eu não me engano, no Japão. No Japão, tipo assim, eles têm uma legislação bem rigorosa, entendeu? Essa de iconográfica, no sentido assim, de você olhar para a imagem e você ter uma noção daquele produto, né? E tem uma relação assim, uns podem mostrar foto, outros não. A legislação brasileira, ela vai fazer a classificação do produto. Quer ver? Sim, se é suco, se não é suco. Se é suco, se é néctar, só que isso é meio palha, por quê? Por exemplo, aqui tá 30% de polpa. Essa fonte, o que está escrito aqui, é o que a legislação manda. Eu não sei, tem que mostrar para qual câmera? Para cá? Pode mostrar para cá. Tá vendo? Tudo isso daqui é o que a legislação manda. É dessa maneira que tem que sair. Só que o que acontece? Esse produto, ele tem mais. Só que ele não chega a alcançar a próxima patamar de qualificação. Entendeu? Então eu não posso dizer. Então se você fica no meio... Tem que colocar o mínimo. Você tem que colocar o mínimo. Você Legal. desce. Então só que você aí não pode colocar 38%. Não posso colocar 38%. Entendeu? O próximo é o quê? 70%? Cara, eu não sei se é 80%, 70%. Eu sei que eu acho que tem um com 50%. Acho que acima de 40% é néctar. Eu não lembro direito o detalhamento. Mas você tem lá o integral, né? Que é o 100%, que é um outro desafio também. Por exemplo, tá bom, quero fazer minha linha agora todos integrais. Vamos fazer então integral de limão. Quem é que bebe? Entendeu? Vamos fazer um integral de graviola. Aí o cara vira para beber o suco, a graviola não sai de dentro, porque ela virou uma pasta, entendeu? Então é um desafio. Então a legislação ela foi criada, é sempre bom lembrar assim, a legislação ela vem sempre respondendo uma demanda social. Então alguém começou a produzir suco, você tinha lá uma produção integral e alguém começou a diluir o suco. Sim, começou a trapacear. Começou a trapacear. Aí a legislação vem e fala assim, não, eu preciso certificar quem são os integrais. Sim. Então, a partindo desse princípio, tudo vai sendo construído de uma maneira que talvez não faça muito sentido para o que o mercado vive hoje. Entendeu? Marcelo, até te fazer uma pergunta que a gente sempre faz no final dos podcasts. Eu sempre faço, pessoalmente. Qual que é o seu maior sonho de vida? Pra você falar, não, se isso acontecer aqui, beleza. Deus pode me levar que tá tranquilo. Eu tenho um propósito, assim, no sentido, pra mim, Deus pode me levar a qualquer hora. Eu tenho 3 filhas, eu tô feliz, assim, não consegui terminar tô em obra, construindo a casa, mas tá tudo bem, pode me levar, entendeu? Já tá tudo certo. Tô feliz, voltei a nadar hoje, porque eu faço projeto na academia de natação, né? E fiquei uns meses sem nadar, então hoje eu voltei a nadar, então tá tudo certo. O homem tá até leve. Tá até leve, é mais ou menos, né? Olhando pro shape, é mais ou menos leve. Esses dias perguntaram pra mim, você tá usando as canetinhas, tá na moda e tal? Eu falei, velho, ó, monja, bicho. Ou esse negócio não funciona, ou eu não uso, né? Mas esse lance
do objetivo, acho que está muito relacionado assim, com o propósito, né, de vida. Uhum. Hoje a gente vive uma vibe onde as pessoas falam sobre encontrar propósito no trabalho, né? E eu acredito que isso não é possível, né? As pessoas, o propósito ele é maior do que isso, né? E eu como cristão, assim, eu acredito que esse propósito tá no meu relacionamento com Deus. Sim. E dentro dessa dinâmica assim de prestar conta das coisas que eu faço, e por ter tipo assim camelado muito na vida, né? Eu acredito assim que o propósito está relacionado, inclusive profissionalmente, em ajudar outras pessoas, principalmente a galera mais nova, a fazer essa jornada de uma maneira mais a ter uma performance melhor, né? Sim. Então, tipo assim, os caras falam assim, então você vai dizer pra mim o que eu tenho que fazer? Eu falo, não, velho, é o oposto. Eu vou dizer pra você exatamente o que você não vai fazer, porque eu fiz essas coisas que eu não deveria ser feita, entendeu? Então, a maior inteligência é aprender com o erro dos outros. E aí isso é legal porque, cara, isso cria uma lógica dentro do gerenciamento dos negócios, onde você senta com a equipe e fala assim, velho, beleza, vamos reafirmar aqui, existe um compromisso do CPF pro CPF e do CNPJ pro CPF. São duas coisas diferentes. Então, se a minha equipe, se o meu colaborador, ele tem a convicção de que eu sou parceiro dele, apesar da sucupira, velho, o rolê dele dentro da empresa é outro. Sim. E é isso que tá. E isso é uma coisa que eu falo com muito orgulho, assim. Você não vai ver alguém que trabalhou comigo saindo tretado, entendeu? Saindo, tipo assim, com inimizade. Não quero nem... Por quê? Porque a gente faz a rescisão antes disso acontecer. Então, a gente faz uma caminhada mais próxima. Né? E esse é um movimento que vem desse compromisso. E aí o que a gente faz? Aí começa a surgir outros projetos legais, velho. Você começa a apoiar os caras nos projetos pessoais deles. Então você começa a organizar a equipe, que nem a Sucupira. Nós tínhamos um turno grande lá. Eram, acho que 10 funcionários produzindo suco. Velho, a gente reduziu o time e criamos o turno 12 por 36. E um dos movimentos... foi fazer isso para que a galera pudesse trabalhar um dia e empreender no outro. Trabalhar um dia e estudar no outro. Para o cara focar, trabalhar um dia e, tipo assim, sei lá, fazer jiu-jitsu no outro, dar aula. Então, assim, velho, dali saíram empreendimentos. Gente, o cara que montou uma quitandinha lá, um verdurãozinho na frente da casa. Saiu os caras que trabalhavam com Uber. Isso a galera operacional zona, né? Sim. Saiu o nego que montou... alimentação, então restaurante, saiu gente com teve um outro projeto que rolou recente, tem um caso que não é bem dessa virada, né, mas tem um dos meninos que trabalhou com a gente um tempo, que foi o Vitor, também tem uma empresa agora, tá indo super bem, entendeu? Mas já nessa visão, tipo, atuar onde tem mais margem, né? Então, de fazer esse movimento, assim, de... Cara, beleza, como é que na nossa caminhada, na nossa parceria, entendeu? Você consegue alcançar os seus objetivos e como que eu participo disso? E aí a gente vai fazendo esse movimento, velho, às claras, assim, até onde a gente vai entendendo, assim, eu falo, quando chegar aqui, tem um ponto de ruptura. Aqui esse cara não trabalha mais na Sucupira, aqui esse cara não trabalha mais dando na lenha, mas ele continua sendo um parceiro. Então é muito louco você ver a galera trabalhar, que trabalhou com você poder bater a mão no telefone ali e falar assim, fulano, como é que tá aí, entendeu? E tem uns moleques aí que estão voando, velho. Entendeu? Que estão ou com empresa, ou que estão em outras empresas e que estão super bem, entendeu? Você diria que o maior sonho seu também não é a Sucupira ser o fim das pessoas, né? Mas ser o meio. É o meio. Então ser uma plataforma de alavancagem. Até porque, bicho, a gente tem que ser sincero, entendeu? Às vezes existem essas travas, né? Imagina, você pega um desses moleques aí que começou como seu assistente. Sim. Um ano você vê um moleque que tem potencial pra caramba. Velho, o moleque tá numa jornada de desenvolvimento e crescimento que muitas vezes ela é maior do que a empresa. É normal que às vezes a empresa encontre uns platôs de crescimento. Você fala assim, porque não dá pra você falar, velho, eu vou viver a vida inteira acelerando a 100 por hora. Isso tem um custo do caramba, entendeu? Então às vezes você vai falar assim, chama um platô, esse ano aqui... Né? Vamos, para muitas pessoas falar assim, uma indústria, você fatura 400 e tanto, mirar 600 é pouco, você tá tímido, entendeu? Mas aí você tem que entender o momento, se é um momento de platô, vamos andar um pouco de lado aqui, criar músculo e tal para avançar, para crescer, e às vezes o cara que tá com você, ele tá andando a 200 por hora.
Sim. O cara tem 20 e poucos anos, entendeu? Então, assim, você ficar tentando segurar o cara vai fazer mal pra você e pra ele. Então é melhor deixar o cara aí, né? Ou é melhor deixar o cara, velho, falando, não, então vem pra cá, tem uma cota pra você aqui, vamos fazer um vesting e você acelera. Mas não dá pra todo mundo fazer vesting, né? Senão você, de repente, não, aqui todo mundo é meu sócio. Né? Coloca 150 sócios pra dentro. 150 sócios pra dentro. Não, show de bola, show de bola. Marcelão, chegando aqui no final do podcast, deixar você dar um recado aqui pra essa câmera também. O que tiver no seu coração. Não, legal, cara. Bicho, bom demais estar aqui. Eu gostei pra caramba aí do papo, da experiência. A gente já tem um carinho, né, pela galera da Alfa aí. A gente já fez outras coisas juntos. Sim. E eu fiquei muito feliz de ser chamado e de poder participar. Espero que agregue aí na vida da galera, né? Vambora, vai agregar, de alguma maneira aí, mas foi bom demais, muito bom mesmo. É isso. Seu Instagram da Sucupira, fala pra galera. Eu sou old school, eu tenho um Instagram lá que eu não sigo ninguém, que é só pra mim ver as mídias das empresas que eu tenho, entendeu? Só ver concorrente. @Sucupira, é só pra ver os concorrentes. Não, show de bola, show de bola. Sucupira. Então segue a gente lá no Instagram também, vou falar os 3 perfis, tá? Assessoria Alfa, para você que tem um restaurante, quer aumentar suas vendas, quer alavancar sua imagem. FGA.instituto. Deixa eu falar que eu esqueci, é isso mesmo? FGA.instituto. Gustavo Private, meu perfil. Pedro Dias DT, o meu. Exato. Então, espero que vocês tenham curtido. Marcelão, prazerzão trocar esse papo contigo. Valeu, irmão. Agora só vou te pedir um negócio. Pra olhar pra essa câmera e fazer uma pose, que é a foto de todo o podcast. É isso. Valeu, turma. Demais. Se inscreve aí. Curtam esse episódio, compartilhem com quem você acha que isso vai agregar e vamos pra cima. Valeu!